Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente e movei meu coração para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Bom dia, meu irmão de fé, meu caro amigo que me segue aqui pelo meu canal. Hoje é domingo, vocês sabem, aqueles que já me seguiam antes no WhatsApp sabem que eu não costumo fazer a meditação do domingo porque eu acredito que você deve ir na sua paróquia ouvir a pregação do seu pároco. Mas como também sei que a reflexão que vocês acompanham aqui pode ajudar vocês na pastoral, nas celebrações da palavra que vocês realizam, então também no domingo estou trazendo essa reflexão, e essa é um pouco mais longa porque pode também fazer relação com as leituras, que é o objetivo das celebrações das palavras que vocês realizam todo final de semana nas comunidades de vocês, onde não é possível haver missa. Então vamos lá, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. E as leituras às quais nós vamos fazer referência hoje, a primeira leitura é de Isaías, capítulo 25, do 6 ao 10a, e a segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 12 a 14, e depois do 19 ao 20. Vamos então ao Evangelho de São Mateus, capítulo 22. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. De modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, como vocês podem ver, esse evangelho, esses 14 versículos que nós acabamos de ler, tem uma riqueza muito grande, uma simbologia muito grande. Provavelmente São Mateus reuniu aqui em uma parábola, duas parábolas que podem ser verificadas nos outros relatos do Evangelho, mas se nós pegarmos aquele que está aqui, Jesus Cristo, que é quem conta essa parábola, ele que decide contar novamente, falar para os seus ouvintes novamente uma parábola,
Está comparando o reino dos céus a um rei que celebrou as núpcias do filho. Esse rei não poderia ser de outro modo comparado senão com o próprio Deus, que faz essa celebração das núpcias da humanidade com o seu filho. Jesus Cristo é sempre visto como esse noivo, como nós vemos aquele noivo das bodas de Caná que não tem nome. Aquele noivo é o próprio Jesus Cristo. Também aqui, esse rei, que é Deus Pai, prepara uma festa de casamento do seu filho com a humanidade, mas essa humanidade o rejeita. Como São Francisco iria dizer, o amor não é amado. Um amor que praticamente se humilha, um amor que é mendigo desse nosso amor. Está se humilhando, mendigando uma gota de amor, uma gota de atenção e não recebe resposta. Uma grande misericórdia de Deus, ver a miséria humana e preparar um grande banquete, preparar uma grande festa. Se nós pegamos a primeira leitura, que é de Isaías, ele diz assim: o Senhor dos Exércitos prepara para todos os povos sobre esta montanha um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas, de vinhos depurados. As riquezas desse rei, né? Esse rei que possui riquezas, imensas riquezas, que nós não temos a capacidade de calcular, e tudo isso ele preparou para nós. Preparou para cada um de nós que somos os seus filhos. Ele destruiu sobre esta montanha o véu que envolvia todos os povos e a cortina que se estendia sobre todas as nações, como uma barreira. Aí havia um véu, havia uma cortina, e Deus, o Senhor dos Exércitos, destruiu esse véu, destruiu essa cortina, e agora nós podemos acessar a essa festa, nós podemos entrar, porque as portas do céu estão abertas e foram abertas pelo Filho de Deus. Mas assim como está narrado nessa parábola, muitos são chamados e poucos são aqueles que aderem a esse chamado. Poucos são aqueles que escutam e atendem, respondem com uma resposta positiva a esse chamado de Deus. Um Deus que chama, que manda os seus servos, envia os seus profetas, envia os seus mensageiros, envia os seus apóstolos, insiste uma, duas. Aqui tem um limite de vezes, mas Deus está sempre insistindo, chamando, e aí chega um momento que tem um limite, né? A misericórdia de Deus, como diria São Tomás de Aquino, a máxima expressão da misericórdia de Deus é precisamente a sua justiça. Deus é misericórdia, mas Deus também faz com que a sua misericórdia se manifeste na prática da justiça. Deus tem um limite, e esse limite é precisamente a nossa vida. Deus está nos chamando, insistindo e dando as oportunidades que são necessárias para cada um de nós enquanto nós estivermos vida, enquanto tempo nós tivermos nessa terra. Depois que nós morremos, então só nos resta o acerto de contas. E nesse acerto de contas, muitas vezes nós podemos estar debaixo da ira de Deus. Alguns pregadores não gostam de que se fale dos castigos de Deus, que Deus não castiga, que Deus é sempre bom, que Deus é benevolente. Mas o versículo 7 não fala de uma benevolência de Deus. O versículo 7 desse evangelho de hoje, o evangelho que está na Sagrada Escritura, diz: diante disso,
diante da rejeição, diante da negação do ser humano, um ser humano que só responde com indiferença, um Deus que só trata com amor o ser humano, o rei ficou com muita raiva. Não foi pouca raiva. O rei não ficou chateado, o rei não ficou aborrecido. O rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas. Homicidas que matam muito mais do que simplesmente matar os servos que foram enviados por Deus, estão matando o amor de Deus, estão matando essa misericórdia que Deus se lança, se encarna, vem ao mundo por cada um de nós, por amor a cada um de nós, e nós, em retribuição, matamos esse amor todas as vezes que cometemos um pecado. E lá, nesse momento dessa raiva de Deus, e é o segundo momento da parábola, Deus vai passar a vista nos convidados, aqueles que aceitaram vir. Depois de muita insistência, depois de terem vindo e os servos desse rei terem trazido os bons e os maus. E por isso nós recordamos aqui daquela outra parábola onde havia um agricultor que deixou crescer juntos o joio e o trigo. Aqui vieram também os bons e os maus. E aí Deus, esse rei, vai fazer a revista. E ali ele percebe que tem um que está sem a roupa adequada para a sala nupcial. A sala nupcial ficou cheia de convivas. E quando o rei entrou para examinar os convivas, porque ele sabia que ali havia bons e maus, viu ali um homem sem a veste nupcial. Que veste é essa? Aquela veste que nós recebemos no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, além dos sinais próprios do sacramento, além de receber a luz, o sal, todas aquelas orações, nós recebemos uma veste branca. E essa veste branca deve ser levada branca, pura e limpa durante toda a vida. Nós sabemos que a veste ela se suja ao longo do caminho, mas pelo sacramento da confissão ela pode ser limpa. Sempre de novo e sempre de novo ela pode ser indo purificada e voltando àquela brancura de quando nós a recebemos. Muitas vezes nós podemos pensar que isso é uma luta muito difícil, que isso é uma cruz muito pesada, que nós temos que carregar, mas se nós pensarmos como São Paulo, na segunda leitura desse domingo de hoje, São Paulo diz o seguinte, versículo 13, do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esta confiança que nós devemos ter em Deus é essa confiança de São Paulo, a confiança de que Deus nos ama, Deus nos dá a oportunidade, Deus insiste conosco, Deus não quer nos castigar, Deus não quer usar de ira contra nós. Se for preciso, Ele irá usar no devido tempo, porque Ele joga para fora um lugar onde só vai haver sofrimento. Ele oferece todas as maravilhas e o ser humano diz não. Se o ser humano diz não, ele tem que arcar com as consequências, infelizmente. É o próprio ser humano que se exclui das maravilhas de Deus. Não é Deus que lhe exclui. Deus ele está lhe oferecendo a misericórdia, mas muitas vezes nós queremos a justiça, né? E essa justiça, ela traz consigo uma carga muito grande de sofrimentos. Vai haver choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes porque nós sabemos que não vai haver como voltar atrás.
É preciso buscar a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Deus está aí. O véu foi tirado, a cortina foi tirada. Nós podemos encontrar a Deus no sacramento, na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, nos demais sacramentos, na igreja, na oração, seja ela pessoal ou comunitária, na piedade popular, na vida dos santos, no exemplo de Maria, na pessoa do nosso irmão, no pobre, no marginalizado, enfim. Nós podemos encontrar Deus a todos os momentos, em todos os lugares e de modo especial no seio da igreja. O que nós estamos esperando? Estamos esperando que esse rei perca a paciência conosco e use da sua justiça? Ou vamos nos beneficiar da misericórdia que ele está sempre pronto para nos oferecer? Essas grandes maravilhas, essas grandes riquezas que Deus preparou para cada um de nós e sempre está de mãos abertas para nos entregar. As graças de Deus que vêm e que passam. Se eu não estou preparado, se eu não estou atento, as coisas passam. Essa é uma das grandes graças que nós devemos pedir nesse 28º domingo. Estarmos atentos para não deixar a graça de Deus passar. Louvemos então a Santíssima Virgem Maria, essa que com São Paulo pode nos ajudar a sermos cada vez mais fortes e levarmos até o fim da nossa vida a nossa veste branca, a nossa veste da festividade que Deus preparou para cada um de nós. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo esteja sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Querido irmão de fé, até a nossa próxima reflexão, até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e um bom domingo.